Sol. Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Senhor Deus, meu Pai Celestial, Pai, com alegria, estamos iniciando mais este programa, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria, ó Senhor, sobre os lares que estão nos ouvindo nesta hora. Pai, esteja presente nesta rádio, neste programa, e que possa nos abençoar, Senhor, através da Sua palavra, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, amigo ouvinte, uma boa noite, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui de volta aos estúdios da Rádio 560 para fazermos mais um programa Conduzindo a Cristo, sabendo que hoje nós teremos aqui mais uma vez o quadro da Bíblia Responde, um tema muito interessante para estudarmos nessa noite. Também teremos a ilustração da vida, né? Trazendo aqui uma mensagem, uma história bem edificante para a sua vida, também a pregação da poderosa palavra e no final a oração da fé. Gostaria de deixar aqui os telefones da rádio, você que quer entrar em contato conosco, né? Se tiver alguma dúvida, para que possamos estar trazendo aqui na próxima semana a respeito de fé, a respeito da Bíblia, né? O 2665-4119, o telefone da rádio, o 2665-7586. Aí você também pode nos conhecer um pouco mais, o nosso departamento de evangelismo, nossa igreja, através do site, é o www.conduzindoacristo.com.br. E ali você vai estar conhecendo o endereço da nossa igreja, né, os dias dos cultos e conhecendo um pouco mais desta obra que o Senhor tem abençoado em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui felizes, né, com a presença de algumas pessoas importantes. Temos aqui a pessoa do pastor presidente, o pastor da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, estará aqui conosco, inclusive fazendo o quadro da Bíblia Responde. A paz do Senhor, pastor. Senhor irmão Vancler, é um prazer mais uma vez retornar aos estúdios aqui da querida Rádio Costa do Sol. Prazer estar com o nosso querido locutor, também o nosso irmão Marcelo, hoje que nos dá alegria em sua presença. E desejo uma noite muito especial dos parabéns. Amém. Então o nosso irmão Marcelo, ele está lá atendendo o telefone e depois ele vai estar cumprimentando aí os nossos ouvintes. Hoje sentindo a falta aqui do nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão Dias, né, que se encontra enfermo. Mas Dias, no final deste programa estaremos orando por você e você há de sair desta febre aí, o Senhor há de te tocar nessa noite, eu creio assim em nome de Jesus. Vamos agora ouvir a vinheta e logo após estaremos aqui entrando já no quadro da Bíblia Responde. A Bíblia Responde. Bom, pastor, vamos estar trazendo aqui um assunto, né, que já, se eu não me engano, foi até a segunda vez que nós já falamos sobre isso, mas é um assunto muito importante. Um assunto que a verdade é que a grande maioria das pessoas não se interessam, outros não acreditam, outros distorcem essa doutrina. Vamos falar hoje sobre o inferno, né? Essa palavra inferno, muita gente traz para o vocabulário, né? Quando está vivendo um momento de tormenta na vida, então diz, minha vida está um inferno. E outros dizem que outras religiões, né, outras seitas dizem que o inferno não existe, mas esse quadro ele visa responder através da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a palavra que é a verdade, como Jesus disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e queremos seguir o significado deste ensinamento bíblico, o inferno. Então, pastor, eu tenho 3 perguntas aqui, eu gostaria de fazer a primeira pergunta: o inferno, né, realmente ele existe? Irmão Vancler, baseado, fundamentado na fé, porque o assunto bíblico ele é fundamentado na fé.
Lógico que existem muitos outros meios de nós termos respostas concretas da Bíblia, até pela ciência, mas a maior parte da Bíblia, quando ela sai da história, dos fatos que aconteceram durante a história do período bíblico, a coisa se volta para o lado espiritual. Então o inferno é conversar de um assunto profundamente espiritual. É uma dimensão que, na verdade, ela é até desconhecida, senão pela Bíblia, que nos revela alguns versículos, onde o próprio Cristo, com suas palavras registradas pelos seus discípulos, inclusive o próprio Lucas, onde no capítulo 16, versículo 22, uma passagem bíblica que alguns têm por parábola. A epígrafe chega a dizer parábola, mas parábola não tem nome, não pode ter nome de pessoas. E aqui nós encontramos no capítulo 16, versículo 22, 23 e 24, a passagem do rico e Lázaro, que é muito conhecida. E nós aqui percebemos, nesses versículos, como vou fazer menção agora, que realmente o fato aconteceu. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, a palavra Hades aqui, ela significa também inferno. No original, no hebraico, Sheol ou Seol, Hades, Tártaro, Geena, significa inferno. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então nós entendemos, pela palavra, que o inferno existe, porque aqui é um fato que Jesus contou, não uma parábola apenas, não uma história, não é um sentido figurado, não é? Mas esse fato com certeza aconteceu, e nós entendemos que este lugar existe, e por isso Cristo veio morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que nós viéssemos, não ter este destino eterno, este sofrimento, este lugar chamado inferno, que a Bíblia nos revela hoje aqui. Certo. Então, pastor, como o senhor falou, né? Quem disse sobre o inferno foi o próprio Jesus nessa passagem bíblica aí. E ainda que a tenhamos por parábolas, né? E ainda que tenhamos por parábolas, como alguns teólogos a têm por parábola, não podemos defini-la exatamente. Mas Jesus sempre, quando ele utilizou de parábolas, era de coisas da época, eram verdades naturais da época, por exemplo, como o semeador, né? O caminho. Então, tipos de coisas que realmente era do cotidiano. Jesus ele utilizava de parábolas para falar fatos verídicos, reais. Então, o inferno realmente existe, foi respondido aí nessa passagem que o rico foi para o seio de Abraão e Lázaro foi para o inferno. Então, aqui descarta a possibilidade da não existência do inferno, né? Como infelizmente algumas outras religiões que não têm a sua fé na Bíblia Sagrada, elas criam essa filosofia, né, da não existência do inferno. Então, a pergunta de número 2 gostaria que o senhor explicasse do aspecto do inferno. O que a Bíblia fala dos aspectos, o que tem, né, a sua aparência, as coisas concernentes ao inferno. Muito bem, agora, utilizando o evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo 43 ao 44, nós encontramos aqui alguns aspectos do inferno, onde nós entendemos que o lugar realmente é de muito pavor, sofrimento, e registra-se o versículo 43. E se a mão te escandalizar, corta, é melhor partir
e entrares na vida aleijado? É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno. A palavra inferno aqui, já literalmente na nossa linguagem, o inferno. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, nós entendemos aqui que Cristo destaca o inferno como um lugar realmente de sofrimento, onde o seu bicho não morre. Nós entendemos que dá uma visão sobre esse bicho como o centro de um corpo com vermes. O próprio Herodes, que foi comido de vermes, né, de bichos, por haver matado inúmeros meninos na tentativa de matar Jesus, houve uma sentença, só que no corpo físico, material de Herodes. Aqui, com uma dimensão espiritual, e o versículo diz, onde o bicho não morre, ou seja, dá a entender que a coisa aqui ela é eterna, onde o bicho não morre, é um sofrimento eterno, onde o fogo nunca se apaga, ou seja, também é um fogo de juízo, um fogo que é diferente deste fogo natural que é sustentado, né, alimentado pelo oxigênio. Nós temos aqui esse fogo, é o fogo do juízo de Deus, onde ele nunca se apaga. Desde o momento em que o inferno foi criado até hoje, esse fogo nunca se apagou, fazendo do inferno um lugar de juízo, ou seja, de Deus, de sofrimento de Deus, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Algo que não termina. Por que razão Cristo tomaria forma humana, deixaria o céu de glória, se personificaria e iria para a cruz morrer da forma que morreu, se não houvesse um motivo muito forte para isso? Então todo esse sofrimento onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, é a razão de todo o sacrifício de Jesus, para que nós viéssemos ser absolvidos do pecado, porque o pecado não leva o homem para o céu. A prática das coisas mundanas vai levar o homem para o inferno, onde está aqui este versículo. Certo. Então, com relação aqui ao aspecto do inferno, o bicho não morre. E agora existem outros aspectos também, a questão de trevas, ranger de dentes. Isso aí. Tem um versículo que fala sobre pranto, trevas, que é escuridão, e ranger de dentes. Ou seja, continua a linguagem de Cristo revelando sofrimento. Ranger o inferno é só sofrimento. Uma pessoa mostrar rangendo os dentes é quando ele está com muita raiva ou sentindo muita dor, um sofrimento, uma agonia, uma angústia profunda. E as trevas, porque realmente ali não habita a luz nenhuma, né? A luz de Deus não habita ali. E por isso lugar de trevas, ranger de dentes e muito pranto. Ou seja, esse pranto, essa lamentação. E as almas com certeza lamentam, mas não há mais chance. Agora, interessante que a Bíblia ela dá um sentido de consciência, né? Consciência. Para muitos que consideram que morreu, terminou, né? Mas aí diz aí choro, ranger de dente, são aspectos de quem está consciente, está sentindo alguma coisa. Né? Então é um assunto sério, né? Muito sério. Muito sério e realmente é importante trazendo esses assuntos para... A razão de Deus estar usando os irmãos aqui para que esse programa exista também, aqui, dentre tantos outros programas evangélicos, a função é essa, meu amigo. Nós queremos te mostrar a direção para o céu. Nós estamos levando pessoas ao conhecimento da verdade para que as almas não vão para lá. Tudo é um propósito de Deus, né? Certo. E a terceira pergunta é, qual a razão, pastor? Então, já que é um lugar tão ruim, é um lugar, olha, como o senhor falou aí, lugar de trevas, escuridão. É um lugar que o bicho não morre, é um lugar que há ranger de dente, né? É um lugar de sofrimento. Qual é a razão? Por que razão existe o inferno? Foi Deus quem fez o inferno? E por que razão, né? Se foi Deus que fez ou quem fez, e por que razão o inferno foi criado? Exatamente, irmão Vancler. A palavra de Deus, não é?
fala sobre a existência do inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, como uma sentença de Deus. Satanás, né, estava no céu de glória, foi feito de forma muito gloriosa por Deus, e após a rebelião houve um banimento, e esse banimento já foi para um lugar específico, que é exatamente o inferno. O inferno foi feito para a sentença de Satanás, como sua moradia, como seu lugar de exílio. De juízo. Isso, de juízo, uma sentença sobre Satanás. Fato é que o lago de fogo, que será uma sentença final, onde não somente Satanás, como todos os seus demônios e todos aqueles que se desviaram do Evangelho, não voltaram mais e morreram sem salvação, ou seja, todas as almas que estão agora, lamentavelmente, no inferno, serão julgadas, não é? E serão depois, então, lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. O que é o inferno? Ele é a antessala do lago de fogo, um lugar de espera. Assim como o seio de Abraão, ou hoje o paraíso, é uma antessala do céu, todos que morreram em Cristo, todos os heróis da fé. Não te cortando, aquele ladrão que creu no Senhor Jesus ali, pendurado na cruz, e que Jesus fez menção que naquele mesmo dia estaria, então, no paraíso, no caso. Paraíso. Ainda não é... Não é a mansão celestial, ninguém entrou ainda. Não foi inaugurada essa parte. Não. Isso aí. Será inaugurado exatamente no arrebatamento, na entrada triunfante da igreja. Então, Dimas provou da remissão do sangue de Jesus. Certo. Sendo isento dessa condenação do inferno. Já Semas, o ladrão, que não reconheceu a filiação, a divindade de Cristo como Filho de Deus, este, lamentavelmente, perdeu a oportunidade que Dimas abraçou, tendo Dimas a oportunidade de ir para o paraíso, a antessala do céu, a mansão celestial. E Semas, que lamentavelmente deve estar aguardando na antessala do inferno, que é um lugar preparado para as almas, um período temporário ou temporal, até que o juízo final aconteça e sejam então lançadas no lago de fogo. Então o inferno, não é? Ele, como diz a pergunta, a razão da existência foi para Satanás. Não foi criado para os homens. O homem, mas por que, no pastor? Inferno ele é intruso. O homem Sim. é intruso no inferno. O homem foi criado para morar no céu, para viver com Deus. O homem vai para o inferno de intruso que ele é. Não é o lugar que Deus preparou para ele. Na verdade, a princípio, ele foi criado para viver no Éden, né? No paraíso. Paraíso. E ali, por desobediência, mesmo o pecado que houve a consequência que houve para Lúcifer, né? Que na época tinha esse nome, o anjo de luz. Então foi criado o inferno como lugar de separação de Deus, né? Exato. De condenação. Então foi criado para ele. Então muita gente tem Deus por tirano por não entender exatamente esse detalhe, pastor. Porque achar que, né, Deus de amor criar um inferno. Na verdade, não foi criado por homem. O homem por não querer viver com Deus, né? Às vezes a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, vai falar do Evangelho, e às vezes a pessoa não quer viver aqui 70, 80 anos com Deus, aqui. Mas quer que Deus o tenha na eternidade, todo sempre, ao seu lado. Se a pessoa não quer viver aqui, então a pessoa vive distante, né? Exatamente. Então essa seria a razão da existência do inferno. O juízo de Deus, um banimento, um lugar de exílio para Lúcifer, agora Satanás, né? Adversário, e seus demônios, seus, né, adeptos. Amém. O homem vai para lá por causa do pecado dedicado a Deus, quando ele escolhe viver uma vida sem regras, sem limite, achando que não existe o inferno. Então é impossível, irmão Vancler, presbítero Vancler, e os que nos ouvem, é impossível acreditar que existe céu sem que não exista inferno. Ambos existem. Se eu acredito que existe o inferno, eu acredito que existe o céu. E se eu acredito que existe o céu, o inferno também existe. É necessário crer nessas duas existências, dessas duas dimensões espirituais,
onde Deus estabeleceu a ida para os salvos, para a eternidade com o Senhor, e o juízo de Deus para aqueles que não querem receber a verdade. Então, pastor, eu gostaria que o senhor de dar uma mensagem final agora desse quadro aí. A Bíblia responde sobre esse assunto. O senhor gostaria de fazer um fechamento? Não, eu já concluí. É suficiente para o pessoal entender, porque por ser uma dimensão, como nós falamos, desconhecida e profundamente espiritual, de uma dimensão, né, que vai além deste mundo físico, esse mundo que nós vivemos. Então basta Jesus ter dito tudo isso aqui, não é? O Messias deixou isso bem claro, ficou registrado na palavra de Deus, e como nós falamos, é necessário crer, não é? Então, se não crer na palavra de Deus, não houver fé para isso, as pessoas vão continuar pecando e vão continuar vivendo segundo o seu curso de vida pecaminoso, e lamentavelmente lá na frente vão ver o resultado disso. Amém. Então, amigo ouvinte, foi bem explicado, né? E eu gostaria apenas de acrescentar que Deus, por Ele ser um ser onipresente, está em todos os lugares. Ele criou um lugar reservado para que ali Ele não estivesse. Então saiba que o que é a maldição? É a ausência de Deus. Então o inferno se tornou um lugar tão triste, tão tenebroso, devido à ausência da presença de Deus. Onde Deus está, tudo é transformado. E a intenção do Senhor Jesus em falar do inferno era justamente como um pai que quer avisar o mal para um filho, como botar o dedo numa tomada, como tropeçar, como subir em algum lugar perigoso. Por isso Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E ele alertou dizendo: olha, se a tua mão pecar, vale a pena arrancar a mão, você entrar aleijado no céu, porque no céu tudo será transformado, do que você entrar inteiro no inferno, devido à preocupação, querendo alertá-lo, meu amigo, desse perigo iminente, dito pelo próprio Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe e te livre desse lugar, em nome de Jesus. Vamos agora ouvir um louvor, e logo após vamos ter a ilustração da vida. Ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Canta comigo. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem
da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele lá toda parte da glória de Deus. Ilustrações da vida. Um homem foi até um barbeiro para cortar o seu cabelo e aparar a barba. Assim que o barbeiro começou a trabalhar, e eles iniciaram uma boa conversa. Falaram sobre muitos assuntos. Quando tocaram eventualmente no assunto Deus, sobre Deus, o barbeiro logo disse: eu não acredito que Deus exista. Então o cliente perguntou: mas por que você diz isso? Por que você não acredita em Deus? Ele disse: você simplesmente precisa sair pelas ruas para verificar que Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria tanta gente doente, nem criança abandonada, nem sofrimento, nem dor. Não haveria gente dormindo pelas calçadas, embaixo de ponte, passando frio e fome. Eu acho que se Deus existisse, Ele não permitiria essas coisas tão ruins, tão tristes. Então o cliente pensou por um momento, mas não respondeu nada, porque não quis começar então a discussão. O barbeiro terminou seu trabalho e o cliente foi embora. Quando ele saiu da barbearia, ele viu um mendigo na rua com cabelos longos, sujos, uma barba horrível. Ele voltou para a barbearia e disse para o barbeiro: você sabe de uma coisa? Barbeiros não existe. O barbeiro disse: mas como você pode afirmar isso? Eu estou aqui, eu sou um barbeiro, eu acabei de cortar o seu cabelo e aparar a sua barba. Não, barbeiros não existe, pois se existissem barbeiros, não ia ter pessoas com cabelos longos, sujos, fedorentos, e nem pessoas com barbas feias, longas, como aquele homem que está lá fora. Mas barbeiros existem. O que acontece é que as pessoas aqui não vêm até a mim. Exatamente, afirmou o cliente. Esse é o detalhe. Deus realmente existe. O que acontece é que as pessoas não vão até Ele, não o procuram. E esta é a razão pela qual há muita dor e sofrimento no mundo. Meu amigo, essa ilustração, essa história, ela tem um fundo de verdade muito grande. É um versículo na Bíblia que diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Saiba também de uma coisa: Deus, Ele está em todos os lugares, mas só o encontram aqueles que o buscam. Busque a Deus. Quando você tiver essas perguntas: aonde está Deus nos terremotos? Aonde está Deus quando há um assalto, um roubo? Aonde está Deus quando há uma morte? Aonde há Deus em meio a tanto sofrimento, a uma prisão? Saiba de uma coisa: Deus estava encarnado em Jesus Cristo, pendurado na cruz do Calvário, para te livrar de todos os males, te dar vida eterna e paz no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço,
ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Momento da palavra. Graças a Deus, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, irmão Vancler, pastor Milton, prazer maravilhoso poder estar aqui para a gente compartilhar nesse momento uma porção da palavra do Senhor. Vou estar dizendo agora o texto que nós vamos estar lendo, fazendo menção aqui esta noite. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Então você, meu amigo, minha amiga, vocês que estão aí em casa e tiverem cópia de um exemplar da Bíblia, queira por bondade abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Enquanto vocês aí estão nos seus lares, no seu trabalho, procurando aí a referida mensagem, eu gostaria de mandar um abraço aqui para alguns ouvintes que nos ligaram no decorrer do programa. Lá de Iguabinha, o Elpidio Barbosa e a Tânia Regina Barbosa também, né, estão ligados aqui, pedindo oração. De São Pedro da Aldeia também, o senhor Abelardo, pedindo oração para sua família e para a diaconisa Marlúcia. Também ainda de São Pedro ligou a irmã Marlene, a Rayane e o seu filho André, como ela disse aqui na ligação, que voltou para Jesus, ela está alegre. Então mandar um abraço para todos esses ouvintes, que é a razão de nós estarmos aqui, né, trazendo essas palavras para que possa então estar chegando até o coração de todos os nossos amigos que estão nos ouvindo na região. Amém? Então nós vamos fazendo agora a leitura da mensagem da palavra do Senhor, que o título é Jesus no Getsemane. E diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Nós acabamos de ler uma passagem onde Jesus está nos seus momentos finais do seu ministério terreno, os últimos dias que esperavam até a crucificação de Cristo em Jerusalém. E Jesus escolhe um lugar, não que por acaso, não que por sorte do destino, mas Jesus escolhe um local para passar instantes finais da sua vida aqui na terra, um lugar chamado Getsemane, que no original, na língua em que a Bíblia foi escrita, quer dizer prensa de azeite. E Jesus, ele costumava usar de palavras, costumava usar de exemplos que fossem bem claros para as pessoas
que conviviam consigo naquela época, pessoas que estavam ao redor de Jesus. Jesus não é preocupado em falar palavras difíceis, de difícil compreensão, mas o discurso de Jesus, pessoas instruídas aprendiam, e pessoas também com baixo nível de instrução, crianças, meninos, eram capazes de entender a sua mensagem. E Jesus, então, quando ele vai até o Getsemane para orar, esse ato em si, ele já estava fazendo uma demonstração. Porque, como eu disse, o significado desta palavra Getsemane é prensa de azeite. E que quando Jesus está orando no jardim chamado prensa de azeite, ele está passando a seguinte mensagem para aqueles que estariam lendo este evangelho. Porque o azeite, a azeitona, para ser extraída da oliveira, o processo em que se faz para retirar a azeitona da oliveira, começa a sua retirada. Os lavradores, quando vão retirar a azeitona da oliveira, eles ferem a árvore com diversos golpes, com varas, para que a árvore então balance e os seus frutos caiam no chão. E então os lavradores vão batendo com varas nas árvores, e aquele tremor faz com que os frutos venham cair. E os lavradores então colhem aquele fruto e levam para o lagar, que era um tanque de pedra, onde eles começavam a amassar ali aquelas azeitonas para extrair o azeite daquele fruto. E o primeiro passo dessa extração era pisadura, eles pisavam ali naquele tanque de pedra. O segundo processo que era feito era uma grande roda também de pedra posta nesse lagar, nesse tanque de pedra, que contém ainda mais essas azeitonas para extrair todo o caldo. E quando estava ali despedaçado aquele fruto, quando estava realmente ele todo moído, todo despedaçado, eram juntados aqueles pedaços da azeitona, eram colocados num saco e eram colocados numa prensa de madeira, uma espécie de uma gangorra, onde se colocavam numa ponta as azeitonas e na outra ponta pesos de madeira, para que pudesse então a madeira constranger aquele fruto, apertar até o final, para que então a fruta pudesse dar todo o seu suco, todo o seu azeite. E quando Jesus ele vai orar no Getsemane, que quer dizer, eu estou orando na prensa de azeite, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, eles estavam entendendo a mensagem que Jesus queria passar. Jesus estava dizendo as palavras que o profeta Isaías havia proferido 700 anos antes mesmo do seu nascimento. O profeta Isaías, no seu livro capítulo 53, a partir do versículo 2, ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, então, quando ele escolhe o lugar chamado prensa de azeite para orar, ele estava dizendo para toda a humanidade que ele sofreria açoites, que ele sofreria pisaduras, que ele sofreria humilhações, mas era necessário para que o fruto do seu sacrifício pudesse gerar vida em todos nós. E aí talvez nós venhamos a nos perguntar, mas por que razão de tanto sofrimento? Porque Deus envia o seu Filho a sofrer de uma forma tão terrível, a angustiar-se, a ter pavor, a ter angústia naqueles momentos finais. E aí então a explicação que nós temos para o sofrimento de Cristo é que a minha bondade é que o homem em si mesmo não tem condição de se salvar.
Porque se Deus do céu observasse para nós e visse nos homens condição de nós nos auto-afirmarmos e de nós por si mesmo conseguirmos a nossa salvação, Deus então não enviaria o seu Filho Jesus, mas por Deus nos conhecer e saber que dentre nós não existiria homem nenhum capaz de se salvar, então Ele envia o seu Filho para pagar um alto preço, preço que eu não conseguiria pagar, preço que você está me ouvindo jamais conseguirá pagar. Jesus pagou esse preço por nós, porque talvez nós dizemos assim: eu pago as minhas contas, eu não mato ninguém, eu sou fiel à minha esposa, e a esposa diz: eu sou fiel ao meu marido. Mas que louvor teríamos nisso? Porque se você comprou, você tem que pagar. Se você casou, você assumiu um compromisso com o seu cônjuge e assumiu um compromisso com a sociedade. Que louvor teríamos nós de dizermos que somos fiéis? Se você nunca matou ninguém, que louvor existe nessas palavras? Porque é obrigação do ser humano em sociedade não matar ninguém. Então, essas atitudes são boas, sim, mas não há atitudes que podem nos levar à salvação. Então Deus, vendo isso, vendo que em nós não teríamos força para pagar um preço tão alto, Ele envia o seu Filho Jesus a sofrer toda essa transgressão, a pagar esse alto preço no Getsêmani, sendo prensado como aquele fruto. Para extrair aquele líquido tão precioso, o fruto precisa ser tão moído, tão transgredido, tão açoitado. E Jesus também, para emanar a água da vida, que jorra em nossos corações, nos dando a certeza da vida eterna, Ele se entregou, Ele deixou que as nossas pisaduras fossem sobre Ele, que as nossas culpas fossem levadas sobre a cruz do Calvário, para que então pudéssemos nos regozijar e nos alegrarmos na salvação do Senhor. Graças eu dou a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele ter nos aberto esta compreensão, por nós podermos entender hoje que nós não somos capazes de alcançar esta salvação por nós mesmos, mas cada dia reconhecemos a dependência de Cristo. Quando erramos, quando falhamos, quando negligenciamos, não pensamos em parar, não pensamos em desistir, mas pensamos em voltar atrás, exatamente do ponto em que nós erramos, nos levantar e olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, nós temos certeza que o seu sacrifício não foi em vão. Jesus não foi envergonhado, Jesus não foi pisoteado, Jesus não teve uma cruz cravado na sua cabeça em vão. Tudo isso Ele passou sabendo que iria passar, suportou por todos nós, para que nós hoje pudéssemos aqui experimentar uma tão grande salvação. Que você, meu amigo, minha amiga que está agora em casa, nos ouvindo com sua família, talvez pensando que é o fim, pensando que não tem mais jeito, talvez desanimado em que o dia de amanhã amanheça, que o dia clareça e você não sabe o que vai vir pela frente. Talvez você se encontre aflito com o dia de amanhã. Eu quero te dizer que o preço alto, que o preço caro, que você teria que pagar, Jesus Cristo já pagou por você. Jesus, Ele já levou todo o sacrifício, todo o peso que estaria sobre as suas costas. Jesus já levou sobre Ele. Basta você reconhecer, basta você aceitar o sacrifício de Jesus, e a paz de Deus entrará na sua casa, entrará no seu coração, e o seu lar e a sua família nunca mais será a mesma quando você reconhecer esse sacrifício bendito do Senhor Jesus. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor.
Alô, na escuta, pastor Geraldo. Alô. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu amado. Amém. A paz do Senhor, querido ouvinte da programa Conduzindo a Cristo. Nós queremos dizer que as vossas vidas são preciosas para Deus, amém? E que a palavra do Senhor tenha tocado nos corações dos queridos ouvintes, para que eles possam saber que existe um Deus vivo que cuida de cada segundo de vossas preciosas vidas, amém? Amém. E também quero mandar um abraço aí aos participantes, às pessoas que estão sintonizadas lá em Minas Gerais, em outros lugares. Nós temos feito a propaganda do nosso programa. Que Deus abençoe rica e poderosamente a todos vocês, amém? Amém, pastor. E assim nós estamos aqui nessa fé, né, nesta palavra. Eu gostaria que o senhor, como sempre, desse aquele apanhado do programa e fizesse aquele resumo abençoado. Amém. Irmão Van Cler, nos 3 quadros que foram apresentados, tanto na Bíblia Responde, como na ilustração da vida e na mensagem final, nós encontramos uma palavra comum a esses 3 quadros, as 3 mensagens que foram apresentadas hoje. Uma palavra chamada lugar. Lugar significa o local onde existe a possibilidade de algum acontecimento. E na Bíblia Responde foi falado sobre um lugar chamado inferno, que no Salmo de número 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, o inferno existe. O inferno é um lugar onde o Senhor Jesus, ele fala mais, o irmão Van Cleco fez a colocação interessante, de que o Senhor Jesus fala mais no inferno do que no céu, não é verdade? Agora, o céu também é um lugar sem problema. Apocalipse 21, no versículo 3, diz que lá o Senhor limpará dos nossos olhos as lágrimas, os sofrimentos, todo tipo de qualquer sofrimento lá no céu vai acabar. Agora, existe um outro lugar que nós podemos chamar o lugar da entrada para o céu, que é a cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Deus consumou de uma vez por todas, né, de que as pessoas que creem nele, que creem na sua morte expiatória, têm entrada franca para o céu. Então, lá na cruz do Calvário, o lugar abençoado, o lugar triunfante. Ontem eu participei da Santa Ceia e lembrei, muita gente perguntou assim, mas a igreja foi inaugurada lá na igreja primitiva, no Pentecoste, mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi ferido, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele viu que o homem não devia viver só. E do seu lado, né, do seu osso, da sua costela, ele trouxe à existência uma virgem, uma mulher, né? Mas quando o Senhor Jesus foi ferido lá na cruz do Calvário, no seu lado ensanguentado, nasceu a igreja maravilhosa, cuja promessa ele diz lá em Mateus 16, no versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E na ilustração da vida, quando o irmão Van Cleef falou sobre um salão, né, de barbeiro, veja bem, Deus, ele está em todos os lugares, no salão de areia. Ele agora está preocupado com você, querido ouvinte, onde você estiver, trabalhando no táxi, na rua, seja qual for o lugar que você estiver, Deus está olhando para você com um olhar misericordioso e de amor, amém? Então, todo lugar que qualquer pessoa estiver ouvindo nesse momento é um lugar de demonstração de amor. E para finalizar, irmão Van Cleef, a mensagem que o Marcelo trouxe aí, muito boa, fala de um outro lugar, Getsemane, né? Que nós podemos chamar de lugar de renúncia. Você pode examinar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, principalmente no Novo Testamento, para você encontrar um lugar como Getsemane, um lugar de renúncia. Quando o Senhor Jesus disse, Senhor, tudo é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus tinha consciência do sofrimento que ele ia passar, porque ele era Deus, mas ele era homem também.
E ele, quando veio homem aqui na terra, ele veio para tomar sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que leva para o inferno. Jesus, no Getsêmani, ele renunciou àquela vida de rei, de senhor que ele tinha lá na glória. Ele veio aqui para renunciar por mim, por você e pelo pior pecador. Amém? Amém, que pastor. Deus possa abençoar cada um dos ouvintes nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Geraldo, pela sua participação. E agora, amigo ouvinte, chegou a hora de pormos em prática tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nos salvar, para nos trazer a cura, para nos trazer a paz. Então vamos agora ao momento da oração da fé. O pastor estará orando aqui, né? Após a vinheta da oração da fé. Então você leva o seu pensamento em Deus. Creia que o sacrifício de Jesus naquela cruz te traz vida e vida em abundância. Oração da fé. Bem, queridos, aqui tem nas minhas mãos um pedido de oração para a Glória da Praia do Gavião, né? Neta da Luana, né? Que pede oração. Também vamos interceder pelo nosso querido irmão Dias. Irmão Dias está se recuperando aí, né? E para ele a oração e chá da raiz de Jessé, ele fica bom. Vamos colocar os cuidados de Deus, todas as necessidades que nós apresentamos aqui nesse momento. Senhor, neste momento de fé, onde nós estamos pedindo a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua bênção, Senhor, sobre as vidas que estão agora nos ouvindo. Já citamos o nome aqui, Senhor, da Glória, que pede oração em prol de sua neta, Senhor. E também, meu Jesus querido, a vida do Teu servo Dias, nosso companheiro, nosso irmão, nosso amigo, nosso obreiro. Jesus, toma agora nas Tuas mãos essas vidas, de uma forma muito especial, muito poderosa, muito íntima, dando a eles tudo o que eles necessitam, Senhor, de acordo, Pai, com a Tua vontade neste momento. Restaura a saúde, Senhor, restaura, meu Deus, sonhos. Quem sabe outras pessoas agora que estão nos ouvindo, Senhor, com uma vida muito sofrida, uma vida marcada, Senhor, por traumas e dificuldades. Pessoas que estão, quem sabe, agora pensando até dar um fim na própria vida. Senhor, que todos os males que estão atormentando essas pessoas, tudo aquilo, Senhor, que tem provocado tristeza, tem promovido, Senhor, angústia nesses corações, nós pedimos a Tua bênção sobre eles. A bênção, Senhor, da salvação, que esses corações possam, meu Senhor, se abrir para receber a Tua palavra, receber o Teu Espírito Santo. Jesus, todos os ouvintes agora, Senhor, que com certeza estão atravessando uma fase difícil. Nós estamos aqui orando, Senhor, mas também temos atravessado fases difíceis na nossa vida. Mas temos, Senhor, alcançado vitória em Ti. Então, Senhor, que a Tua vitória, a Tua bênção alcance os corações, Pai, as vidas, os lares, as famílias que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E assim nós temos chegado, né, ao término de mais um programa da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, ali no Rio do Limão. Você querendo participar conosco dos nossos cultos, uma benção, um prazer, uma alegria, uma satisfação, né, receber o amigo lá na nossa igreja. Você pode ver melhor o endereço através do site, o www.conduzindoacristo.com.br. Ali no ícone congregações, você vai estar vendo ali a sede, não só a sede, mas outras igrejas, né? E você pode estar chegando ali através do mapinha que está localizado ali no site. Eu gostaria de já mandar aqui um abraço para algumas pessoas, o Marco Antônio, aquele abraço. Também gostaria de deixar um abraço lá para a irmã Fatinha, que sempre nos ouve, né? O querido irmão Léo, o Rodrigo,
também que está nos ouvindo, Rodrigo Barroso, né? Deus te abençoe, personal trainer, e Deus tem uma grande obra na sua vida, você sabe disso. Né? E já gostaria de um abraço aqui para minha esposa e minha filha Larissa, que está nos ouvindo nessa hora. Eu gostaria agora também de meu irmão aí, Marcelo, né, que pregou nessa noite, que ele também estivesse se despedindo também do programa. Muito obrigado, João Vancler, todos vocês, pastor Milton. Gostaria de mandar um abraço aqui também, minha esposa Eloá, está ouvindo, os meus filhos Pedro Antônio e João Miguel, né, mandar um abração para vocês. E também nosso amigo Adonias me ligou, estava indo para São Vicente, falou, estou na escuta aqui, então um abração aí para vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, aquele abraço, Adonias. E pastor Milton? Muito bem, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar na companhia, né, dos nossos irmãos, uma mensagem muito profunda, o irmão Marcelo trouxe hoje. Um abraço à minha esposa, aos nossos filhos, a todos os ouvintes da Rádio Costa do Sol. O pastor Gerão, um abraço para o irmão, para o seu filho também, e que Deus continue abençoando a todos. Amém. Então que Deus te abençoe no nome de Jesus e até segunda-feira que vem. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és Conduzindo a Cristo.